Meus irmãos, vamos agora, antes de voltar para casa, vamos nos alimentar da palavra de Deus. Você quer receber o alimento da palavra? Amém? Então vamos meditar na palavra. E eu queria começar, porque quando a gente fala em alimento, é no sentido da nossa base. Por exemplo, a pessoa, para se alimentar da palavra de Deus, deve sempre voltar à base da nossa fé, aquelas questões fundamentais da nossa fé. Eu vou fazer uma pergunta aqui, que pode parecer um pouco estranha, mas faz parte do fundamento da nossa fé. Quem aqui acredita em Adão e Eva? Olha só, a pergunta mesmo é a seguinte: você acredita que a humanidade toda a humanidade veio de Adão e Eva? Adão e Eva, o primeiro casal que Deus criou, são os progenitores da humanidade. A realidade de Adão e Eva deve estar presente na nossa fé. Porque, olha só, uma pessoa que não acredita na existência, ou que Adão e Eva tenham sido os nossos progenitores, não pode ser cristão. Não pode ser um cristão, porque Jesus acreditava em Adão e Eva. Tem um texto na Bíblia que diz, Jesus faz referência ao derramamento de sangue. Então ele diz que todo o sangue derramado, né, Deus vai vingar esse sangue derramado. O sangue derramado desde Abel até Zacarias, filho de Baraquias. Jesus disse isso. Olha, o Pai vai vingar todo o sangue derramado, desde o justo Abel até ao sangue ao filho de Baraquias. Muito bem. Então, quando ele fala no justo Abel, quem era esse Abel? É o filho de Adão. Então, quer dizer que Jesus cria em Adão e Eva. O apóstolo Paulo cria em Adão e Eva. Ele cita várias vezes Adão, Eva, os filhos, Caim e outros nas suas epístolas. Então, o cristianismo todo é fundamentado no fato de que Adão e Eva pecaram, e por causa desse pecado, a humanidade toda está afastada dos caminhos de Deus. Então, os irmãos estão me compreendendo, né? Então, é importante que nós não tenhamos nenhuma dúvida sobre a existência e enfim, a participação do primeiro casal, Adão e Eva, na questão espiritual das nossas vidas. Abra a sua Bíblia, por exemplo, aqui em Romanos, capítulo 5 e versículo 12. Romanos capítulo 5 e versículo 12. O que é que diz aqui a palavra de Deus? Todos acharam? Quem achou, diga amém. A maioria não achou, não. Então, Romanos 5, 12. Agora eu vou perguntar, todos acharam? Amém, melhorou. Então, vamos ler aqui a palavra de Deus. Leia comigo. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Diz assim como por um só homem entrou o pecado no mundo. Quem é esse homem? Adão. O apóstolo Paulo está se referindo a Adão. Muito bem. Agora, quando a gente fala na realidade de Adão e Eva, a gente tem que ir lá para o livro de Gênesis, capítulo 3, que conta que Adão foi criado por Deus, etc. E lá diz o seguinte, que Deus colocou o homem num jardim, que era o jardim do Éden, né? E quando eu penso na realidade de Adão e Eva, eu vou citar aqui um argumento que
tem um caráter assim um pouquinho sociológico, quer dizer, se você olhar, por exemplo, você já reparou, e isso aqui é um argumento para você usar quando você encontrar alguma pessoa que desacredita. Não, eu não acredito em Adão e Eva, isso aí é conto de carunchinha. Aí você diz assim, olha, você já prestou atenção que quanto mais para trás na história, a população do mundo vai diminuindo? Presta atenção, quanto mais para trás, vai diminuindo a população do mundo. Hoje, por exemplo, nós temos 8 bilhões de habitantes no nosso planeta. Mas eu me lembro que há uns anos atrás, aí, eu era rapaz, eram 2 bilhões, me lembro bem, na época que a humanidade chegou a 2 bilhões, hoje é 8. E quanto mais para trás, a população vai diminuindo. E outra coisa, vão se aparentando. Vão se aparentando. E a coisa vai afunilando, diminuindo, até que chega em Adão e Eva. Porque Adão e Eva, aí nascem os filhos de Adão e Eva, se casam entre si, porque foi isso que aconteceu, casou-se irmão com irmão, e a humanidade foi crescendo, entendeu? Então, quanto mais para trás, vai diminuindo. É verdade ou não é? A população não vai diminuindo? Não é? Então, isso é uma prova simples de Adão e Eva. Sem Bíblia. Você não vai citar Bíblia, nem Jesus, nem nada. Só esse fato. Reflita. Né? Mas agora vamos falar do jardim. Diz a Bíblia que Deus colocou o primeiro casal num jardim, chamou esse jardim de Éden, e que Deus ali plantou nesse jardim toda espécie de árvore frutífera, e Deus então disse, olha, coma de todas as árvores do jardim, menos daquela ali. E Deus colocou também lá no jardim uma árvore cujo fruto não deveria ser comido. Então, quero dizer para os meus irmãos o seguinte, a Bíblia fala em jardim por uma figura de imagem, mas, na verdade, não era um jardim assim, era um bosque. Aliás, uma floresta. Aliás, um território. E esse território, olhando geograficamente, se você for ver lá na Bíblia, esse território está hoje, onde seria o Iraque. Não tem ali o Iraque, lá no Oriente Médio? Porque a Bíblia diz que saía do jardim o rio Tigre, o rio Eufrates. Está lá, o Tigre e o Eufrates. Agora, tem mais 2 rios que desapareceram, né? Mas o Tigre e o Eufrates está lá. Então, naquela região ali da Mesopotâmia, onde hoje corresponde ao Iraque, é que estava o Jardim do Éden. Só que o Jardim do Éden desapareceu, porque houve o pecado e aconteceu muita coisa, também houve o dilúvio, e também o Jardim do Éden, portanto, desapareceu. Mas é assim, uma coisa que muita gente questiona, e principalmente os estudantes em faculdade e tal, questionam, Deus então faz o homem e bota um homem nu numa floresta. Ora, a gente vai, a gente hoje sabe perfeitamente que os vegetais são responsáveis pelo ar que nós respiramos. A coisa mais normal, sendo que o nosso corpo é feito de partículas de carbono, e nós precisamos de oxigênio para respirar, a coisa mais normal é Deus criar um mundo vegetal, um planeta cheio de árvores, porque a árvore é o pulmão do planeta. Tem a fotossíntese, que troca o gás carbônico por oxigênio. Então, nós precisamos disso. Então, nada mais normal de se pensar do que Deus criar um casal e colocar dentro de um bosque.
fazer o casal, o primeiro homem, colocar num bosque. Nada mais normal do que isso. Então, isso são discussões que muitos levantam e a gente tem que ter argumentos para provar isso. Muito bem. O fato é que, meus irmãos, Deus colocou Adão e Eva como senhores da terra, senhores do planeta, senhores da criação. O que é que Deus disse? Né? Eis que vos tenho dado tudo que se move sobre a terra. Os peixes do mar, as aves dos céus, os animais do campo, tudo Deus colocou debaixo do nosso controle, do controle do homem. Né? E Deus disse, crescei, multiplicai-vos, enchei a terra. Então, Deus fez esse planeta e colocou o homem e, por extensão, a humanidade nesse planeta. Só que Deus também colocou, vamos dizer assim, ele criou digamos, um princípio, uma lei para provar a obediência do homem. O homem não ia ser senhor do planeta e ia fazer o que quiser. Não, Deus colocou uma ordem. Foi isso que eu lhes disse. No meio das árvores do jardim, ele plantou uma lá que se chama a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí Deus disse, olha, pode comer de tudo aí, menos dessa árvore. Se fosse uma civilização de computadores, Deus iria dizer assim, olha, você aperta o botão de tudo quanto é computador, mas esse botão aqui você não aperta. Quer dizer, tinha que ter alguma coisa para o homem demonstrar obediência ao Criador. E Deus colocou, como era mundo vegetal, colocou uma árvore. Qual era o fruto dessa árvore? Tire da sua cabeça a ideia de maçã. Não tem nada de maçã. Ninguém sabe que fruto era esse. Era um fruto. Uma árvore com um fruto. Qual era o fruto? Não se sabe. Né? Mas as pessoas têm lá suas bobagens e tal. Tire essas coisas da sua cabeça. Pensa, foi uma árvore com um fruto. E disse, olha, não coma desse fruto, porque se você... Aí vem a sentença. Deus criou a pena de morte, você sabia? Deus diz assim, olha, no dia em que dela comeres, certamente morrerás e não viverás. Essa morte aí que Deus está falando tem dois aspectos. Um aspecto espiritual e um aspecto físico. O aspecto espiritual é a separação de Deus. Se você come da árvore que Deus disse não coma, você entra em atrito com Deus. Você quebra a lei de Deus, que ele disse não coma, e você desobedeceu. E então, portanto, você rompe relações com Deus. Você rompe relações com Deus. Você sai da esfera divina de influência. E o segundo aspecto é a morte física. A morte física veio depois, como consequência também. Muito bem. Então, é isso aí, meus irmãos. Isso aí que nós temos que entender. Quando se trata de Adão e Eva, tem todas essas implicações que nós estamos comentando aqui. Agora, interessante, tendo acontecido o pecado, Deus então estabeleceu o princípio conhecido como a expiação pelo sangue. Por exemplo, veja bem, o homem pecou. Como é que vai resolver o problema? Como é que vamos cancelar esse pecado? Por exemplo, se a pessoa infringe uma lei aqui da terra, o juiz julga a pessoa, condena e a pessoa vai preso. No Brasil não tem pena de morte, então não sei nem se tem prisão perpétua no Brasil, nem mesmo prisão perpétua. Tem um prazo aí de prisão para a pessoa. É a punição que nós temos aqui no Brasil. No caso de Deus, era a pena de morte mesmo. Deus disse, certamente morrerás. Aí,
como veio essa questão de morte, então Deus criou o princípio chamado da expiação pelo sangue. É a maneira de, digamos assim, de cancelar a pena. Porque, por exemplo, na nossa sociedade aqui, no Brasil, uma pessoa que comete um crime tem que pagar. Nem dizer assim, o filho comete um crime, a mãe vai lá e diz, olha, eu fico presa no lugar dele. Na lei, na nossa lei humana não tem isso. Quem paga é a pessoa. Já na lei de Deus, não, pode acontecer. Tanto é que nós somos pecadores, quem devia morrer éramos nós, e Jesus morreu por nós. Então, Deus aceita a substituição. Deus aceita. Né? Até porque, se o pecador morre, acabou, não sobra nada. Então, como Deus quer que sobre, Deus quer nos salvar, então alguém morre em nosso lugar, não nós, mas um outro, e no caso, o Senhor Jesus. Então, veja bem, há três coisas aqui. O Senhor Jesus que nos substitui, segundo, a morte, propriamente dita, e terceiro, o sangue, porque o sangue fala de vida. Desde criança, eu estudei esses assuntos, o meu pai, pastor e tal, e eu enchi o meu pai de perguntas. E eu sempre tive, assim, uma curiosidade sobre essa questão do sangue. Puxa, mas um sangue, derramamento de sangue. Então, a nossa salvação é pelo sangue. Por que pelo sangue? É porque há uma relação entre a morte e o sangue. Quando a pessoa morre, né, é claro, o sangue coagula. Mas se alguém furar a pessoa, escorre o sangue e a pessoa morre. Um animal, quando é morto, corta-se a veia jugular do animal, escorre o sangue e o animal morre. Então, sangue tem sempre um relacionamento com o sentido de morte. Né? Pois bem, então o nosso Deus, quando ele viu o pecado da humanidade, que o pecado da humanidade originava a morte, porque você sabe, Deus disse, começa tudo assim, coma de todas as árvores do jardim, menos dessa árvore aí. Aí o que aconteceu? O casal foi lá e comeu. Aí comeram, foram condenados à morte. Só que eles não morreram logo. A morte veio uns anos depois, a morte física. Mas a morte espiritual aconteceu na hora. Na hora foi rompida a relação com Deus. E agora, como é que a gente resolve isso? Porque Deus não queria nos condenar, Deus quer nos salvar. Então, como é que é feita a salvação? Como é que, vamos dizer assim, como é que o pecado é cancelado? Como é que a nossa culpa é quitada, é zerada? Como é? Aí é que entra o sangue. Deus estabeleceu, na sua sabedoria, o derramamento de sangue. Eu vou lhe mostrar na Bíblia agora, porque eu estou só explicando, e agora eu vou lhe mostrar na Bíblia. Venha comigo aqui, abra aí, por favor, e até risque na sua Bíblia, se você quiser, assinale na sua Bíblia, em Levítico, capítulo 17. Olha só, livro de Levítico, está lá no Antigo Testamento, versículo 17. Olha aqui, no versículo 11, olha, isso aqui é Deus falando. Versículo 11, todos acharam? Olha só, e quem não achou, está escrito aqui, porque a vida da carne, pode ler comigo? Porque a vida da carne está no sangue, olha só, eu vou-lo tenho dada sobre o altar, para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Quer dizer, o sangue representa a vida.
Então, Deus escolheu o sangue para ser a moeda da nossa salvação. Veja bem, enquanto Jesus não vinha, Deus mandou os judeus oferecerem sacrifícios de animais. Por exemplo, um judeu, quando vinha se apresentar perante o Senhor, ele trazia um animal. Aí o sacerdote matava o animal, pegava o sangue, espargia o sangue, espalhava o sangue em cima do altar, e aí Deus aceitava a oração daquele judeu, daquela pessoa que chegava. Agora, com um detalhe, esse sacrifício do animal era só naquela hora. Na próxima vez que o judeu quisesse orar a Deus novamente, ele tinha que trazer um outro animal, aí o sacerdote de novo matava o animal, espalhava o sangue sobre o altar, aí o tal judeu fazia a oração dele. Aí, daí a uma semana, ele queria orar de novo, a mesma coisa. Então, por isso, veja só, por isso que no meio do povo de Israel foi assim. Eram 12 tribos, era muita gente, eram milhões de pessoas. Então Deus separou uma tribo só para fazer isso, para matar os animais, para fazer os sacrifícios, para fazer o culto, para dirigir, né? Quer dizer, tinha uma tribo que cuidava das outras 11 tribos. Porque era muita gente, era todo mundo querendo orar e tal, e aquela fila de gente com animais para ofertar, para matar, entendeu? Então, era por isso que a religião judaica é uma religião bem complicada. Quer dizer, não era assim, a religião judaica não era a religião ideal, no caso, para salvar a humanidade. Jesus teve que vir. Aí, quando Jesus chegou à Terra, quando ele se manifestou, com 30 anos de idade, que ele se apresentou perante João Batista, e ele foi batizado por João Batista, e logo em seguida, diz a Bíblia que quando Jesus saiu da água do batismo, uma voz do céu bradou: "Este é o meu filho amado, nele eu tenho o meu prazer." E aí o Espírito Santo desceu sobre Jesus e possuiu Jesus. Pronto, aí Jesus que era homem naquele momento, ficou cheio do Espírito Santo e começou a fazer a obra do Evangelho, a pregação do Evangelho. Pois bem, aí logo em seguida, quando Jesus ia saindo, João Batista aponta para Jesus e diz o quê? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Pode repetir comigo? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glória a Deus. Então, aí o que é que aconteceu? Olha só, quando Jesus morreu na cruz, é por isso que você ouve nas igrejas todos os pastores dizerem: Jesus nasceu lá em Belém, na manjedoura, para morrer. Ele nasceu para morrer. Chega na sexta-feira da paixão, né? E mês que vem, ou daqui a um mês ou dois, daqui a 2 meses, vai ter a sexta-feira da paixão. Aí muita gente diz: ah, coitadinho de Jesus, ele foi injustiçado, Jesus foi incompreendido. Meu irmão, não pense assim. Jesus não foi injustiçado nada, nem incompreendido nada. Ele veio ao mundo para morrer. Ele é o Cordeiro de Deus. Olha só, vamos voltar à história que eu estava contando aqui. O judeu, para fazer uma oração, ele tinha que trazer um animal. E o sacerdote matava o animal, espalhava o sangue sobre o altar, e o tal judeu lá fazia a oração. Na próxima vez que ele queria orar, ele tinha que trazer outro animal e assim por diante. Tantas vezes ele quisesse orar, ele tinha que trazer um animal. Mas agora Jesus não. Jesus, a Bíblia diz que ele morreu uma vez. Você sabe por que a gente ora em nome de Jesus? É porque a gente está citando
A gente, quando está dizendo, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, eu entro na tua presença, é porque você não precisa, nem eu, nem cristão nenhum, precisa trazer animal, nós não temos que matar animal nenhum. Jesus morreu. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele morreu na cruz para nos salvar uma vez. E agora a gente usa o nome dele, ou usa a pessoa dele pela fé. Amém, meus irmãos? Está todo mundo me alcançando? Glória a Deus. Nós estamos falando isso porque tudo aí deriva de Adão e Eva. A história vem vindo, né? E chega até nós, e nós então compreendemos o que Jesus veio fazer aqui no mundo. A expiação pelo sangue é o cancelamento da nossa culpa. Aliás, há duas maneiras dos nossos pecados serem cancelados. Sabe, duas maneiras. A primeira maneira é pela morte de Jesus. E a segunda maneira é pelo nosso arrependimento. Quando nós nos arrependemos. Essas duas coisas juntas cancelam os nossos pecados. Mas agora, vamos lá. Jesus, portanto, ele derramou o seu sangue por nós. Onde é que está escrito isso na Bíblia? Olha, tem aqui, por exemplo, uma passagem que eu queria mostrar para os meus irmãos. Venha para Hebreus. Hebreus, capítulo 9. Hebreus, capítulo 9. Hebreus, capítulo 9 e versículo 22. O que é que diz aqui? Todos são prontos para ler comigo? Vamos ler? Com efeito, segundo a lei, se purificam com sangue. Não há remissão. Sem derramamento de sangue, não há remissão. O judeu matava o animal provisoriamente. Depois que Jesus veio, cessaram os sacrifícios de animais. E eu acho incrível, meus irmãos, como é que Deus faz as coisas. Olha só, Jesus veio, morreu na cruz para nos salvar, isso foi mais ou menos no ano 30, da era cristã, mais ou menos no ano 30. Aí, quando foi no ano 70, 40 anos depois da morte de Jesus, Jerusalém foi destruída pelos romanos. O general Tito trouxe as legiões romanas, invadiu a cidade, destruiu a cidade e destruiu principalmente o templo. E a partir do ano 70, nunca mais houve sacrifício de animais. Percebe? Nunca mais. Você vê que os judeus, hoje, não fazem sacrifício de animais. Eles, sem querer, estão homenageando o Senhor Jesus Cristo. Porque Jesus é que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E Jesus morreu há 2000 anos atrás. E ele não morre toda semana. Ele não morre, ele morreu uma vez só. E essa morte de Jesus é suficiente para nos salvar através dos séculos pela nossa fé. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Coisa maravilhosa. Nós estamos aqui hoje nos alimentando. Eu considero isso que nós estamos falando aqui, alimento, porque nós estamos vendo a base da nossa fé. O que é que nós cremos e por que nós cremos? Olha só, pois é assim, meus queridos irmãos. Por exemplo, outro texto que eu queria que a gente lesse é João 1, 29. Vá para frente um pouquinho com a sua Bíblia. João 1, 29 diz o quê? João, capítulo 1, Evangelho de João, capítulo 1 e versículo 29, diz o quê? No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Ele tirou o pecado do mundo uma vez só, para sempre. E agora, eu quando chego na presença de Deus, eu não tenho que trazer animal nenhum. Eu apenas invoco o nome de Jesus. Amém? O nome de Jesus. Glória a Deus. Então, esse nome tem poder. Venha agora um outro texto, lá no final da Bíblia, primeira carta de Pedro.
Olha só, que coisa bonita isso aqui. Primeira carta de Pedro, no capítulo 1, e versículo 18. Nós vamos ler esse texto aqui, e você, depois de ler o texto, você vai dar um glória a Deus com bastante alegria, né? Olha só o que diz aqui a palavra. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Não foi. Não foi com ouro nem com prata. Versículo 19. Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. Então o sangue de Jesus tem poder. Aleluia. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus substituiu o sangue dos animais. O sangue dos animais era momentâneo, era provisório, até já acabou. Já acabou. Apesar também de que o diabo tem suas manhas. Tem religiões diabólicas aí que puxam o negócio de derramamento de sangue, só que esse sangue aí, das religiões diabólicas, não presta para nada, um sangue que não tem finalidade nenhuma, porque o sangue dos animais mandados por Deus, esse tinha, mas também já acabou. Agora é só o sangue de Jesus, que também ele morreu só uma vez. Aleluia! Glória a Deus! Pode levantar a mão para o céu, dar glória a Deus! Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, é isso aí, meus irmãos. Aí eu estava lhes dizendo que duas coisas cancelam a culpa. Essa desobediência de Adão, lá que Adão desobedeceu, e que essa culpa passou para nós, foi de pai para filho, não é o que nós lemos ali? O apóstolo Paulo dizendo, como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, nós herdamos a natureza pecaminosa de Adão. Está no nosso sangue a inclinação para o pecado. Está no nosso sangue. Então, meus queridos irmãos, no entanto, há duas coisas que cancelam essa culpa, essa desobediência. Uma é o que eu já lhes falei, é o sangue de Jesus, através da sua morte, né? Conforme a gente está vendo aqui. E outra é o arrependimento. A Bíblia fala, tem um fator chamado arrependimento. A pessoa precisa se arrepender. Porque, olha só, não é só Jesus morrer na cruz para nos salvar, e a pessoa não se arrepender. O que é que a pessoa tem que fazer, o ser humano? Tem que se arrepender dos seus pecados, pedir perdão. Agora vamos virar o contrário. Não é só também a pessoa se arrepender, pedir perdão e Jesus não ter morrido. Então, cada coisa sozinha, separada, não funciona. Jesus morrer na cruz para nos salvar e ninguém se arrepender, então ninguém é salvo. Agora vira, todo mundo aqui se arrepende, mas cadê o Salvador? Também não tem. Vamos supor. Não, tem que ter as duas coisas. Jesus morreu na cruz para nos salvar. Segundo, nós nos arrependemos dos nossos pecados. Aí junta as duas, aí o milagre acontece. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o que é que a Bíblia diz aqui sobre essa questão do arrependimento. Atos dos Apóstolos. Vem aqui para Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Versículos 37 em diante. Olha o que é que diz a palavra. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Aí Pedro responde, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Olha o que é que diz, veja aqui capítulo 3, versículo 19. Olha, isso aqui é forte. Isso aqui é forte. Atos 3,19. O que é que diz? Arrependei-vos, pois, e convertei-vos,
para serem cancelados os vossos pecados. Quem aqui é um pecador e que precisa de cancelar o seu pecado, você precisa se arrepender. A sua parte, meu amigo, minha amiga, é se arrepender dos seus pecados, pedir perdão, prometer ao Senhor nunca mais fazer aquilo. Agora, do outro lado, Jesus já morreu. Jesus já é o nosso Salvador. E se você se arrepende, Ele te salva na mesma hora. Para a glória do seu nome. Aleluia. Glória a Deus. Agora, eu vou voltar aqui para Romanos capítulo 5. Volte aqui para onde nós estávamos lendo, que é o texto base. Por isso é que o apóstolo Paulo diz assim, ó, versículo 1. Vamos ler? Justificados, pois, mediante a fé, tenhamos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Você quer o perdão dos seus pecados? Você quer entrar em paz com Deus? Então aceite Jesus. Receba a salvação que Jesus oferece. Você quer reatar relações com Deus? Porque quando Adão desobedeceu lá, comendo daquela árvore, ele cortou relações com Deus. Cortou. Né? Não tinha mais contato, comunhão com Deus, nenhuma. Então, eu realmente não sei, a Bíblia não diz nada sobre o Adão, como é que ficou a situação do Adão. Eu acredito que ele teve uma hora lá que ele deu um jeito lá e Deus teve misericórdia dele. Eu não acho que... Eu sou capaz de acreditar que Adão foi salvo. Ele morreu salvo. Poxa, o primeiro homem que Deus fez com o seu dedo, com a sua mão, o camarada errou e tal, pecou. Aí Deus deve ter falado com ele, cara, te arrepende. Aí o Adão diz, puxa, eu me arrependo, eu peço misericórdia. Aí Deus diz, tá bom, te salvo, pronto. Então, compreendeu? A primeira mulher linda que Deus fez da costela do Adão, então Deus ia condenar esse primeiro casal. Eu estou especulando aqui, viu, sabe, meus irmãos? Eu estou aqui querendo salvar o Adão e salvar a Eva. Estou aqui, né? Porque, não é? Não é verdade? Olha só, o primeiro homem, Deus fez com a mão dele, assim, do barro, fez um boneco de barro, soprou lá e tal. A Eva, em seguida, e agora a primícia de Deus, a primeira obra de Deus, então vai se perder. Né? Então Deus deve ter dado uma chance para eles. Eu não estou afirmando nada, mas eu estou querendo acreditar que Deus deu um jeito lá e salvou o Adão e a Eva, porque nem Jesus tinha vindo ainda, né, ao mundo, hein? Não é isso mesmo? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, aí está. Então, meus queridos, esta noite aqui, quem é que me diz, pastor, puxa, eu estou entendendo. Quer dizer que eu sou um pecador? Porque eu sou filho de Adão. Eu sou descendente de Adão. Agora eu entendo por que o meu corpo puxa para o pecado. Por que a nossa natureza puxa para o mal? A gente não tem que ensinar uma criança a fazer o mal. A criança já faz, a criança nasce, embora a criança seja inocente na sua mente, no seu caráter, porque é criança, mas ela tem dentro dela a natureza. Deixa ela crescer, que ela vai botar as unhas de fora. O pré-adolescente, o adolescente, deixa crescer, né? A gente nasce com o mal dentro de nós. Né? Você não tem que ensinar a criança a fazer malcriação, não. Ela inventa, ela faz. Você não tem que ensinar uma pessoa a pecar. A pessoa peca já por natureza. Já facilmente a pessoa peca. Nós temos essa inclinação, porque nós somos descendentes de Adão. Mas eu quero dizer para os meus amigos, alguma pessoa que esteja aqui, que diga, pastor, eu queria cancelar essa culpa. Eu queria pedir perdão a Deus. Será que é possível cancelar a culpa? Eu acordo de noite com um vazio na minha alma. Eu não sei explicar porquê. É uma coisa assim, eu não tenho paz dentro de mim. Eu não sei explicar o que é que acontece. Mas eu quero mudar a minha vida. Eu quero acertar a minha vida com Deus. Quer dizer que eu herdei de Adão
Adão que nasceu há mais de 6.000 anos atrás, mais de 6.000 para 7.000, quase 7.000 anos para trás que Adão nasceu, né? que Deus criou Adão. A nossa humanidade tem uns 6.000 anos, 6.000 e poucos anos, essa humanidade nossa aqui. Então, quer dizer que o motivo é que eu herdei, passou de pai para filho e chegou em mim aqui, e eu hoje estou aqui nessa situação, e eu não sei explicar porquê, e agora eu estou entendendo que eu sou descendente de Adão, Adão pecou, e o pecado de Adão passou de pai para filho, e Jesus, no entanto, veio ao mundo para me salvar. E eu quero receber a salvação. Então, como é que a gente faz? Como é que a gente cancela? Assim, primeiro, Jesus morreu na cruz. Pode dar glória a Deus? Quer dizer, ele fez a parte legal, ele fez a parte espiritual da coisa. Agora, o nosso lado, o lado do homem, é se arrepender, é entender, é compreender, é reconhecer e se arrepender dos seus pecados. Olha, meu Deus, eu me arrependo de todos os meus erros, eu quero mudar a minha vida, eu quero fazer a vontade de Deus, e eu quero salvar a minha alma. Eu quero salvar a minha alma. Haverá alguém aqui que necessita salvar a sua alma? Haverá alguém? Faz assim para mim, que a gente vai orar por você agora. Nós vamos orar por você. Esse é um assunto para você sair daqui pensando. Talvez você esteja surpreendido com o meu apelo. Estou pedindo para você fazer um sinal, você cuidar do assunto, de salvar a sua alma. Talvez você esteja surpreendido com isso. Então você vai para casa, vai pensar, e no próximo culto você já vem de casa decidido. Você diz, olha, hoje eu quero consertar a minha vida com Deus, hoje eu quero aceitar Jesus como meu Salvador, hoje eu quero me tornar uma nova criatura para o Senhor. Amém? Amém, gente? Olha, meus irmãos, vamos nos alimentar. Tá? Leiam em casa Romanos capítulo 5, né, o texto que nós lemos ali. Dá uma lida hoje à noite antes de dormir, Romanos capítulo 5, e vamos alimentar a nossa alma com essa orientação da razão das coisas, a razão da nossa fé, a razão dos problemas que há no mundo. Por que há essa desgraça no mundo, essa coisa terrível no mundo aí? O povo do mundo está fora dos caminhos de Deus e estão indo de mal a pior. Há pessoas insensíveis que fazem mal ao próximo e não sentem nada, nem remorso, nem nada, né? Pessoas que roubam, pessoas que mentem, pessoas que fazem tantas coisas descaradamente e não têm pudor nenhum. Então, isso é porque o pecado está na natureza humana. O pecado é desenvolvido na natureza humana e você já sabe por quê, já sabe como é que tudo começou. Amém, meus irmãos? Que Deus nos abençoe.